A noite de sábado reservou algumas lições para duas grandes torcidas do Brasil, né? Primeiro, no Rio de Janeiro, em São Januário, o torcedor do Vasco, se tinha alguma dúvida, agora não tem mais. A fragilidade do elenco, somada aos problemas seríssimos de bastidores, problemas políticos que afligem o Vasco da Gama, levam a um desempenho para lá de preocupante dentro de campo, né? O Vasco chegou à incrível soma de 52 gols sofridos nesse ano, nessa temporada de 2018. Um desempenho defensivo terrível. É verdade que tem 53 gols, né? Tem até um bom desempenho no ataque, um gol a mais de saldo, mas esse equilíbrio, né, com muitos gols marcados, mas tantos quantos sofridos, isso acaba não resolvendo nada. Tivemos aí uma negociação com o Atlético melando na véspera do jogo com o Botafogo e a demissão do técnico Zé Ricardo logo após a derrota por 2-1 para um Botafogo que nos 3 jogos anteriores fez 1 ponto em 9 possíveis, empatando com o Vitória em casa e fora, perdendo para o América Mineiro e para o São Paulo. Em 3 jogos nos quais o Botafogo teve mais posse de bola e acabou fracassando, acabou sendo derrotado. Dessa vez o Botafogo ficou pouquíssimo tempo com a bola nos pés, mais ou menos 1/3 do tempo de jogo, mas finalizou em quantidade maior, abriu o placar logo no começo do jogo com o Chiesa, ampliou ainda no primeiro tempo e conseguiu administrar, ou seja, mostrou uma outra faceta. É importante isso, o Botafogo já tinha jogado assim em outras ocasiões, como por exemplo, diante do Flamengo, quando eliminou o rival no Campeonato Carioca, né? É importante isso, né, que o Botafogo do Alberto Valentim não insiste em ser apenas um time que tem a bola e que tenta controlar a partida, porque falta material humano, especialmente jogando fora de casa contra um Vasco numa situação delicada e perdendo o jogo desde os 5 minutos quando o Chiesa abriu o placar. Essa situação toda faz com que o torcedor vascaíno fique mais preocupado, porque ele percebe que fora de campo a desunião entre dirigentes e ex-dirigentes ela é evidente. Dentro de campo o elenco é fraco, o elenco tem problemas, um elenco que tem quase todos os jogadores contratados ainda na gestão de Eurico Miranda, então o presidente Alexandre Campelo, que pode ser alvo de críticas aqui ou acolá, aliás chegou ao poder, né, com apoio do Eurico, mas basicamente esse elenco foi formado ainda pelo filho do Eurico Miranda, o Eurico Brandão, né, que ainda fez contratações nos últimos dias, em que estava ainda no cargo de vice-presidente de futebol, no comecinho aí de janeiro, nas primeiras semanas de janeiro desse ano. Logo depois do jogo Botafogo 2-1 em São Januário sobre o Vasco, a bola rolou no Allianz Parque para um jogo entre Palmeiras e São Paulo, que no primeiro tempo parecia, pelo menos sinalizava uma possibilidade real de quebra de tabu, né? O São Paulo que perdeu todas as vezes que esteve nesse estádio, enfrentando o Palmeiras, fez 1-0, jogou melhor no primeiro tempo, era uma equipe até com uma certa personalidade, em que pese esse retrospecto altamente negativo nas visitas ao novo estádio palmeirense. Pois é, 1-0 com um gol contra do Edu Dracena, uma arbitragem terrível, aliás, especialmente na primeira etapa, né, mas em que pese o gol ter sido uma falha clamorosa do zagueiro, numa parceria também com o goleiro Jailson, que também bobeou, mas expressamente o Dracena foi o grande vilão ali palmeirense naquele gol. O São Paulo era melhor, o São Paulo foi mais perigoso, mais organizado, agrediu, teve controle do jogo, criou situações, mas no segundo tempo tudo mudou, né? Aí tudo mudou com o Palmeiras virando o placar, o segundo gol é verdade, os 2 primeiros do William, o terceiro do Dudu, o segundo gol em impedimento do William, o terceiro do Dudu numa bobeira também do Sidão, um goleiro muito inconstante, um goleiro muito irregular. Eu continuo achando que não é um goleiro com condições técnicas para ser um titular absoluto de São Paulo. Talvez pudesse ser um reserva, um jogador que joga eventualmente, mas ser o dono da posição. Eu acho que ele não tem regularidade para isso tudo, né? Ainda mais num clube que teve Rogério Ceni por tanto tempo. Se bem que foi o Rogério Ceni que sugeriu a contratação dele quando era técnico do São Paulo no passado. Mas enfim, o fato é que o Sidão foi com a mão mole ali naquela cabeçada do Dudu. Uma ótima jogada do Palmeiras, é verdade, mas a bola era defensável, né? E acabou aceitando ali o terceiro gol. Mas pelo volume, pelas situações criadas e pela maneira como soube explorar a fragilidade do São Paulo, depois que tomou o primeiro gol, o Palmeiras mereceu a vitória, né? Teve sim um erro de arbitragem, é verdade, mas o Palmeiras jogou melhor. No segundo tempo, o São Paulo não existiu. Uma queda, uma diferença de comportamento da equipe muito grande do primeiro para o segundo tempo. Algo realmente de chamar
a atenção. Com isso, não tem mais nenhum invicto no Campeonato Brasileiro, o que, aliás, não significa muita coisa, né? Numa competição com 38 rodadas, é muito difícil uma equipe sair invicta, ser campeão invicta. É muito difícil. Só se você tiver um time muito acima dos demais e tal, mas em algum momento acaba perdendo. Vimos isso na Inglaterra, inclusive, com o Manchester City, né, dominando completamente o campeonato nessa temporada que terminou há poucas semanas, mas não conseguiu o título invicto. Houve um momento que acabou perdendo, como já se imaginava que aconteceria, apesar da campanha avassaladora. Mas é isso, o Vasco sem Zé Ricardo e o São Paulo sem invencibilidade e sem liderança, né, que poderia retomar a liderança caso vencesse o Palmeiras pela primeira vez jogando no Allianz Parque. São 7 jogos e 7 derrotas para o rival alviverde, realmente um retrospecto sofrível, também, claro, pela coincidência de fatos, né? O estádio do Palmeiras foi inaugurado justamente num período técnico muito ruim do São Paulo. Então o São Paulo, quando vai ao estádio do Palmeiras, em geral, ele vai fragilizado e acaba perdendo. Dessa vez nem estava fragilizado, pelo contrário, estava mais fortalecido contra o Palmeiras, que vinha de maus resultados, de derrotas, e que esse sim balançava um pouco ali no momento delicado pelo grande investimento feito no elenco. Mas a vitória do Palmeiras me pareceu justa e o São Paulo vai tentar corrigir aí seus defeitos, seus problemas para os próximos jogos. E nesse domingo temos agora o clássico das duas maiores torcidas do Brasil, com o Flamengo recebendo o Corinthians no Maracanã, o Flamengo que lidera o campeonato, o Corinthians pode encostar no time carioca se vencer no Rio de Janeiro, um jogo que terá um bom público, mas talvez não tão bom assim, né, como poderia ter, de 60 e poucas mil pessoas. Os ingressos estão 100% mais caros do que nos jogos entre Flamengo e Inter, pela Série A, e Flamengo e Ponte, pela Copa do Brasil. E um aumento de 30 e poucos por cento, 35%, 33% em relação ao jogo contra o Bahia, que foi disputado no feriado de Corpus Christi na quinta-feira, também no Maracanã. Mas ainda assim, teremos um público compatível minimamente com o clássico das duas torcidas mais numerosas do Brasil, valendo posições importantes à liderança do Campeonato Brasileiro, sendo que logo depois, quando terminar o jogo, nós entraremos ao vivo na ESPN Brasil com o bate-bola, falando dos jogos da rodada, e especialmente, claro, de Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians, o jogo do Maracanã. É isso. Saudações.